Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje começamos a série A História da Vida dos Apóstolos, muito emocionante, alegrias, tristezas, dores e muitos sofrimentos, e impactante a morte e o chamado de cada um deles. Por gentileza, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like para nos fortalecer. Episódio de hoje: Tiago, filho de Zebedeu. A história de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era filho de Zebedeu, um pescador da Galileia, e irmão de João, outro discípulo de Jesus. Eles trabalhavam com seu pai e com os empregados na pesca, até que um dia Jesus passou por eles e os chamou para segui-lo. Eles não hesitaram em deixar tudo para trás e se tornarem pescadores de homens, como Jesus disse. Esse episódio está registrado em Mateus 4, 18 a 22. Tiago teve o privilégio de estar ao lado de Jesus em muitas ocasiões especiais que marcaram o seu ministério. Ele foi um dos 3 discípulos que Jesus levou consigo para o Monte da Transfiguração, onde ele se mostrou em sua glória diante de Moisés e Elias, e onde uma voz do céu disse: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no." Mateus 17, 1 a 8. Ele também foi um dos 3 discípulos que Jesus levou consigo para a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, onde ele ressuscitou a sua filha que estava morta, diante do seu olhos. Marcos 5, 35 ao 43. E ele também foi um dos 3 discípulos que Jesus levou consigo para o jardim do Getsêmani, onde ele orou angustiadamente antes de ser preso, e onde ele pediu que eles vigiassem com ele, mas eles dormiram. Mateus 26, 36 ao 46. Tiago viu com seus próprios olhos os milagres e as maravilhas que Jesus fez, como curar os leprosos, os cegos, os surdos, os mudos, os paralíticos, os endemoninhados, e como multiplicar os pães e os peixes, andar sobre as águas, acalmar a tempestade, como perdoar os pecadores, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Ele ouviu com seus próprios ouvidos os ensinamentos e as parábolas que Jesus contou, como o do semeador, o do bom samaritano, o do filho pródigo, como explicar as profecias, as leis, os mandamentos, de como falar do reino de Deus, da salvação, do juízo. Ele recebeu de Jesus poder e autoridade para pregar o reino de Deus e expulsar os demônios. Lucas 9, 1 ao 6. Tiago era um dos amigos mais íntimos de Jesus, com Pedro e João. Eles formavam o grupo dos 3, que Jesus escolheu para estar mais perto dele. Tiago era um homem de personalidade forte e zelosa, por isso Jesus o chamou de filho do trovão. Marcos 3, 17. Ele tinha um grande amor por Jesus, mas também tinha suas ambições e seus equívocos. Ele não compreendeu que Jesus veio para servir e não para ser servido. Marcos 10, 45, e pediu para sentar à sua direita ou à sua esquerda no seu reino. Marcos 10, 35 ao 40. Ele também se irritou com os samaritanos que não quiseram receber Jesus. Lucas 9, 51 ao 56, e quis mandar fogo do céu sobre eles. Lucas 9, 54. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a dar a sua vida por amor a Jesus. Ele foi morto pela espada por ordem do rei Herodes Agripa I, que queria agradar aos judeus. Esse fato aconteceu por volta do ano 44 d.C., conforme narrado em Atos 12, 1 e 2, não se sabe muito sobre o seu ministério antes da sua morte, mas a tradição diz que ele pregou na Espanha e fundou uma igreja em Santiago de Compostela, onde supostamente está enterrado. A história de Tiago, filho de Zebedeu e Jesus, é uma história que nos inspira a seguir a Cristo com todo o nosso coração, sem medo das dificuldades ou das perseguições. É uma história que nos mostra que devemos ser humildes e obedientes à vontade de Deus, reconhecendo nossas falhas e nos arrependendo dos nossos pecados. É uma história que nos lembra que somos chamados a ser amigos de Jesus,
e a dar testemunho do seu amor até o fim. Tiago, filho de Zebedeu. Casou e teve filhos? Uma questão que não tem uma resposta definitiva, pois a Bíblia não nos dá muitos detalhes. Sobre a vida pessoal desse apóstolo, no entanto, podemos tentar fazer algumas suposições baseadas em algumas evidências históricas e tradições. A Bíblia nos diz que Tiago era filho de Zebedeu, um pescador da Galileia, e irmão de João, outro discípulo de Jesus. Eles trabalhavam com seu pai e com os empregados na pesca. Até que um dia Jesus passou por eles e os chamou para segui-lo. Eles não hesitaram em deixar tudo para trás e se tornarem pescadores de homens. Como Jesus disse em Mateus 4, 18 ao 22. A Bíblia não menciona se Tiago era casado ou não, mas há alguns indícios que podem sugerir que ele era solteiro. Por exemplo, quando Jesus foi crucificado, ele confiou sua mãe Maria a João, seu irmão, que a levou para sua casa. João 19, 26 e 27. Se Tiago fosse casado, ele poderia ter cuidado de sua mãe, ou pelo menos ter uma casa para abrigá-la. Além disso, quando Tiago foi morto por ordem do rei Herodes Agripa I, por volta do ano 44 D.C., a Bíblia não menciona nenhuma esposa ou filhos que ele deixou. Atos 12, 1 e 2. Se ele tivesse uma família, eles poderiam ter sido mencionados como vítimas da perseguição ou como testemunhas da fé. Por outro lado, há algumas tradições que afirmam que Tiago era casado e tinha filhos. Uma delas é a do Pseudo Clemente, um texto apócrifo do século IV D.C., que diz que Tiago era casado com uma mulher chamada Tecla e tinha 2 filhos chamados Eutico e Hermógenes. Essa tradição também diz que Tiago foi o primeiro bispo de Jerusalém e que seus filhos foram ordenados presbíteros por Pedro. Outra tradição é a do Martirológio Romano, um livro litúrgico da Igreja Católica, que diz que Tiago era casado com uma mulher chamada Ana e tinha 3 filhos chamados José, Simeão e Judas. Essa tradição também diz que Tiago pregou na Espanha e fundou uma igreja em Santiago de Compostela, onde supostamente está sepultado. No entanto, essas tradições não têm muito apoio histórico ou bíblico, e podem ser confusões com outros personagens que tinham o mesmo nome de Tiago. Por exemplo, o Pseudo Clemente pode estar se referindo a Tiago, irmão de Jesus, sendo o primeiro bispo de Jerusalém e foi morto por Anás II em 62 D.C., conforme relatado por Flávio Joséfo. Já o Martirológio Romano pode estar se referindo a Tiago, filho de Alfeu, outro apóstolo de Jesus, que também é chamado de Tiago Menor ou Tiago Justo. Portanto, não podemos afirmar com certeza se Tiago, filho de Zebedeu, casou e teve filhos ou não. O provável é que ele fosse solteiro e dedicasse sua vida inteiramente a seguir a Cristo e a pregar o Evangelho. Ele foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus e um dos primeiros mártires da fé cristã. Graça e paz, a série Os Apóstolos de Jesus. Tenho certeza que você gostou da história de Tiago. No próximo episódio vamos falar de Pedro. Uma história emocionante e muito fascinante, dedicada a Jesus. Então não perca tempo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like, para que você não perca nenhum episódio. Amanhã nesse mesmo horário 12h15 neste mesmo canal. Deus e nós esperamos por você.